a responsabilidade. Então, não foi culpa da vítima, não é culpa da vítima, não é culpa de alguém da família, alguém perto que queria proteger. Eu falo sempre isso, eu sempre começo falando isso. Alguns talvez até nem vieram, porque o tema é forte, machuca, talvez a pessoa revive algo, ou porque era muito perto dela. Isso é normal em todos os lugares, não é aqui, eu não conheço nada daqui, dessa igreja, nada de vocês, além desses 2 boletins. A Raquel não me disse nada além disso, além do amor que ela tem por essa igreja. Ela sempre fala que ela está em São Paulo, mas essa foi a igreja dela, é a igreja dela de Brasília. Então, eu sei disso de vocês, e eu sei os 2 boletins. Eu confesso, pastor, agora eu vou até falar aqui, nós estamos num ambiente bem informal, eu nem imaginava que o senhor era tão jovem, sua esposa, não por nenhum motivo, mas é porque eu não fui na internet olhar, mas eu vi que tinha crianças pequenas, mas fiquei muito admirada. O que eu quero dizer assim, eu não estou aqui falando nada sobre a sua igreja. Nesses anos todos, às vezes eu vou numa igreja e vocês vão ficar famosos, porque eu visitei agora, passei por uma igreja com a minha amiga que mora aqui em Brasília, a igreja dela, só no caminho aqui, parei lá, e estava o pessoal do Ministério Infantil trabalhando. E aí eu comentei, eu falei, eu estou indo na Congregacional de Brasília. Então, vocês vão ficar famosos assim. Mas eu falei, assim, nas minhas falas, né? Famosos assim, na minha fala, né? 5 pessoas. Mas eu falei para eles assim, eu estava conversando com eles sobre proteção, 5 minutos, mas eu tinha que dar o recado lá, que eu vi que eles não estão por dentro, então eu falei, a igreja que eu vou, eles estão escrevendo as diretrizes da política de proteção. Eu tinha que dar esse recado, que é importantíssimo, mas não é o nosso foco principal aqui hoje à noite. Mas aí eu dei um exemplo para eles, né? Por que é importante ter uma diretriz de proteção aqui dentro da nossa igreja? Aí eu dei um exemplo para eles. Aí eu já ia despedir, aí eu lembrei de falar o que eu vou falar aqui para vocês. Eu falei para eles, olha, mas eu não sei nada sobre vocês, a minha amiga só está me trazendo aqui para eu conhecer a igreja dela, eu não sei nada sobre vocês. Então, se eu dei um exemplo parecido com o que acontece aqui, ou já aconteceu aqui, é só porque a desproteção das crianças é muito repetitiva, é muito comum. E eu falei para eles, eu fui a 2 igrejas diferentes, lugares diferentes, momentos diferentes, e eu dei um mesmo exemplo. Aí foi num treinamento para os voluntários do Ministério Infantil. 2 vezes, em lugares diferentes, eu dei um exemplo. E o exemplo que eu dei, 2 vezes aconteceu isso, as pessoas se entreolharam. Aí a primeira vez eu não fazia ideia. Quando acabou o treinamento, uma pessoa me perguntou, alguém contou para você o que aconteceu aqui? Eu falei, não. Mas você falou o que aconteceu aqui. Eu falei, mas eu não estava falando daqui, eu estava falando de uma outra igreja. Longe daqui, inclusive. Aí essa outra vez, fui nessa outra igreja, dei o mesmo exemplo. Aí as pessoas também se entreolharam. Aí eu falei, não é possível que eu dê o exemplo de novo, que é a mesma coisa que aconteceu aqui. Aí quando acabou, eu perguntei, por acaso, aquele exemplo que eu dei, tem alguma coisa a ver com vocês aqui? Tem. A pessoa falou para mim, tem. Aí eu falei, pois eu estou falando de uma terceira igreja. Eu estou falando de uma outra igreja. Mas já aconteceu comigo que eu fui numa igreja, eu dei esse exemplo, e eles também se entreolharam e foram eles que me disseram no final que tinha acontecido ali. Por que isso acontece? Eu não sei se eles acreditaram em mim ou não, mas é a verdade. Por que isso acontece? Porque o modelo, porque o jeitão que a desproteção acontece na igreja, ele é basicamente da mesma forma. Uma pessoa fica isolada com a criança, ou com um grupo de crianças, ou com um grupo de adolescentes, ou com um adolescente, e a partir desse isolamento, começa um aliciamento, que nós não sabemos até descobrirmos, né? A gente pensa que é um irmão, uma irmã, porque pode ser mulher ou homem. A gente pensa que é um irmão, uma irmã que está ali servindo com as crianças. É só o que a gente pensa. Mas depois a gente descobre que existiu todo um aliciamento das crianças e um objetivo de se isolar com as crianças, ou com uma criança por cada vez. Uma criança por cada vez. Então foi esse exemplo, mas eu contei uma história que aconteceu numa igreja, né?
Então, porque o modelo, um dos modelos, uma das coisas que mais acontece é esse isolamento que alguém, uma pessoa quer. Ah, Andréia, mas eu já ouvi falar que acontecem uns abusos que a pessoa abusou até na frente de outras pessoas. É verdade, acontece. Mas o clássico, o principal, o pior, no sentido não de comparar qual é o pior, qual é o melhor, mas o que mais se repete nos locais, e aí não é só a igreja, pode ser qualquer lugar que uma criança frequente, é o isolamento de um adulto com essa criança. E sendo que se nós tivéssemos uma norma, uma só, é a regra dos 2 adultos. A regra dos 2 adultos, ela diz, nenhuma criança, nenhum adulto fica sozinho com uma criança. Regra dos 2 adultos. Não estou falando da casa, nós já vamos entrar na casa, né? Falar para os pais cristãos, é um outro tema, mas é um outro tópico, né? Mas aqui estou começando dando essa explicação assim de proteção na igreja. Então, essa regra dos 2 adultos, nenhum adulto fica sozinho com uma criança e, de preferência, nenhum adulto fica sozinho com um grupo de crianças. Não estou falando de vocês, pode ser o caso da igreja aqui, mas aí que se for o caso da igreja aqui, a igreja vai melhorar os padrões de proteção. Porque agora, se for o caso agora ou não, né, a igreja está entendendo, está descobrindo essa regra. Então, já fui em muitos lugares também que as pessoas falaram, aqui temos 3 crianças. Eu já fui em várias igrejas que vão 3 crianças num culto de oração. Só vai quem precisa ir, né? As crianças, né? Que precisam ir, né? Os que o pai levam assim, né? Obrigados. Eu não conheço nenhum movimento ainda, pode ser que eu conheça aqui ou depois, que as crianças vão orar, né? Querem ir para o culto de oração. Aleluias, né? Glória a Deus. Mas, então, geralmente, algum evento vão 3 crianças. Eu conheço várias igrejas. Então, quando eu dou treinamento sobre a política de proteção, treinamento sobre a proteção para os voluntários do Ministério Infantil, é uma primeira pergunta que surge. Mas aqui a gente tem 3 crianças, vai ficar 2 pessoas com elas? Daí eu explico, é um padrão de proteção, é uma regra de ouro da proteção. Então, eu passo a informação, a igreja, vocês é que vão discernir se vocês vão fazer isso ou não. Tá, a gente só tem uma pessoa realmente. Então, a gente tem que fazer o outro padrão de proteção, que é a visibilidade. O próximo padrão de proteção é aumentar a visibilidade. Se eu só tenho uma pessoa para ficar com mais de uma criança, com uma criança ou mais, se eu só tenho um adulto para ficar com esse grupo de crianças, então eu aumento a visibilidade. Precisa ser visível. Pode ser afastado, porque a gente quer que as crianças cantem, façam a atividade delas e a gente nem seja atrapalhado pelo barulho delas, nem elas pelo nosso. Pode até ser assim, afastado, porque a gente quer isolar o barulho, o ruído, mas a visibilidade é um princípio de proteção. Quanto mais eu não consigo ter mais de um adulto, de família diferente, de casa diferente, com um grupo de crianças, mais eu preciso aumentar a visibilidade. Aí vem a próxima pergunta e eu vou terminar por aqui essa parte. Mas, Andréia, e quando não tem... Quando acontece, nunca aconteceu com você de ter que ficar sozinha com uma criança? Já aconteceu. Ah, e aí? Aí você aumenta a prestação de contas. Sabe o que é isso? Se eu chegasse aqui, estivesse aqui sozinha, o nosso irmão que me ajudou na mídia não tivesse, eu entrasse aqui e ficasse aqui sozinha, tivesse as portas fechadas, não tem visibilidade com a porta fechada, eu estivesse aqui sozinha, em qualquer lugar, e viesse uma criança, porque os pais estão aqui na outra sala, um exemplo só, tá? Hipotético. Quando chega o próximo, ou então, se eu puder, eu já saio com a criança. Vamos aqui onde tem mais gente? Vamos ali fora onde tem mais gente? Mas ali fora pode ser mais perigoso. Não está aqui na rua, então aqui no caso não é perigoso. Vamos aqui. Aí no meio do caminho eu encontro alguém, né? Vindo. Eu estou sozinha com a criança, não estou ainda sozinha nesse caso? Eu presto contas, pastor, pai, mãe. Eu fiquei aqui 5 minutos. Quando ela chegou, eu já quis sair, porque eu vi que a gente está sozinha aqui. E não é bom em nenhum ambiente, em nenhum momento, que uma criança fique sozinha com um adulto. No meu caso, eu falaria isso, eu já falei isso.
Mas no caso dos irmãos, não vão ficar falando isso, né, que no seu trabalho não é da proteção. Mas você cumpre essa norma de proteção quando você presta contas. Se você teve que ficar sozinho com uma criança que não é sua, né, uma criança aqui no ambiente da igreja, do seu trabalho, se você trabalhar com um clube esportivo, com uma escola de música, você presta contas. Não pode ser segredo. Aí nós já podemos até entrar no assunto dos pais, né? Que a gente precisa ajudar as crianças a não terem segredos. Já aconteceu com vocês? Vocês têm que me contar, porque eu não sei realmente. Já aconteceu com vocês de você falar assim, mas isso é segredo. Não é para saber, não é para contar para o seu pai, não é para contar para sua mãe, não é para contar para a professora. Aí a criança vai e conta. Já aconteceu? Da criança contar, você falou, não é para contar. A gente vai fazer um bolo, a gente vai comprar um presente, o que quer que seja. Aí a criança chega aqui e já fala, Andréia, vai ter um bolo para você, lá na minha casa, amanhã. Nunca aconteceu com você, com vocês? Acontece, né? Porque a criança, é natural dela, não é que ela quer desobedecer. É natural dela que ela conta, ela se alegra, ela entende que aquilo é uma coisa boa, que o segredo é uma coisa boa, que é uma coisa legal que vai fazer com a outra pessoa, para outra pessoa. E ela conta, ela não tem esse filtro. Ela pode ter por um momento ou outro, mas o natural da criança é contar. Só que no abuso existe esse fenômeno do aliciamento. E o aliciamento é que, junto com querer agradar a criança para que ela fique sua amiga, do autor da violência, ele vem dizendo, é um segredinho nosso, é um segredo nosso. Mas se alguém souber, aí vem aquilo que a criança também não sabe, não tem filtro, que é uma ameaça. Se alguém souber, o cachorrinho morre. Qual criança vai querer que o cachorrinho morra? Se alguém souber, a mãe vai embora, o pai vai embora. Se alguém souber desse segredo nosso, aí vai acontecer uma coisa. Aí depende do aliciamento de cada autor de violência, né? É uma coisa que a gente não gostaria de precisar falar e nem saber. Mas é melhor a gente falar e saber e ajudar as crianças a se protegerem. Então, por isso que a gente precisa saber como que é esse ciclo da violência, esse fenômeno do abuso, né? Então, uma das coisas é o do segredo. Aí é por isso que a gente ensina para as crianças que surpresa é uma coisa boa, que tem dia e hora para acabar. A surpresa que elas vão acabar contando, hein? A surpresa tem dia e tem hora para acabar. E é boa, todo mundo fica sabendo e todo mundo fica feliz. Então, a gente vai comprar um presente para o papai, a gente vai fazer um cartão para a mamãe, a gente vai fazer um cartão para a professora, a gente vai levar um bolo para a igreja, para o pastor. Até lá, vai ser uma surpresa. E todo mundo vai guardar esse segredo, essa surpresa, ninguém vai saber. Mas no dia que for revelado, no dia de entregar o presente, no dia de entregar o cartão, no dia de comer esse bolo, de cantar o parabéns, todo mundo vai saber. E vai ser muito legal. E a pessoa que ganhou o presente vai ficar muito feliz. E a pessoa que ganhou o cartão vai ficar muito feliz. A pessoa que ganhou o bolo, então, vai ficar mais feliz que todos, né? O que vocês acham? Acabou todo o segredo, toda a surpresa. E vai ser muito legal. E todo mundo vai ficar feliz. Então, isso no nosso dia a dia, a gente vai incorporando com as crianças, para a gente ensinar o quê? Que não é para ter segredo com ninguém. Aí, eu não vim sozinha hoje à noite. Vocês pensam que eu vim sozinha? Quem pensa que eu vim sozinha hoje à noite? Aqui. A minha amiga, a irmã viu, minha amiga chegou, me
Me despediu, né? E foi para o trabalho dela. Aí a irmã me viu entrando aqui, parecia que eu estava sozinha, né? O que a irmã acha? Que foi a irmã a única que me viu. E o presbítero. O que a irmã acha? Eu vim sozinha ou não? Não. Com quem que mais que eu vim? Me conta. Com a minha amiga, mas a minha amiga foi embora. Eu entrei sozinha com a irmã ou eu entrei com mais alguém? Entrei sozinha, né? Com a irmã. Só que eu tenho uma surpresa para a irmã também. Não vim sozinha. Eu trouxe 2 amiguinhos. E eles estão aqui comigo. E eles vão ajudar a gente a aprender sobre o segredo. E é o Celestino. Surpreendi agora a irmã, né? E a Anne. O Celestino, com essa roupa bonita, esse conjunto. Nós, brasileiros, Anne, pensamos que é um pijama. Mas não é, não. É uma roupa de festa. Porque o Celestino veio de Angola, um país da África. E essa roupa aqui ele colocou de festa para vir aqui. Porque para ele vir aqui numa igreja, ajudar as crianças, ajudar os pais a aprenderem proteção, é uma festa, é um dia muito importante para ele. Então o Celestino é de Angola e ele já anda há muitos anos junto comigo, porque toda vez que eu falo que eu vou num lugar, ele quer vir. E a Anne também. Anne é o apelido, o nome dela é Animada. Vocês conhecem alguma criança ligada no 220? Animada, topa qualquer parada. A Anne, é o apelido dela, Anne, Animada. A Anne é de Guarulhos, a Anne é de São Paulo, né? Da onde a minha terra também, o meu estado, né? A Anne também gosta muito de ir para os lugares. A Anne é tão animada e gosta tanto de vir para os lugares que se alguém chamar a Anne para ir lá fora, ver um cachorrinho, o que vocês acham? Tudo é vocês que têm que me dizer aqui hoje à noite. A Anne vai ou não vai? Ela vai, ela quer ir, ela gosta de ir. Mas só que a gente sempre conversa. E as crianças também aprendem comigo e com a Anne, e as crianças começam a ensinar a Anne, a ajudar a Anne. Que a Anne é uma boneca, né? É só uma boneca, não é uma criança, é só uma boneca. Então, no mundo das bonecas, se alguém chamar a Anne, vamos lá fora ver um cachorrinho, a Anne quer ir, mas a Anne já sabe. A Anne não sai com nenhum adulto, nenhuma adulta, nenhuma pessoa. A Anne fica onde estão as crianças e onde estão os adultos. Então, a Anne e o Celestino, e as crianças, e os pais, e a igreja, e os adultos, a gente não vai para um lugar separado. Se a gente precisar ir, tem que avisar um adulto. E o adulto que vai nos levar também tem que avisar. Então, a Anne e o Celestino, eles já sabem que não existe segredo. Porque tem que ter pelo menos 3 adultos que sabem qualquer segredo. 3. Então, quem pode ser? Vocês podem me ajudar, pode dizer quem vocês quiserem. Quem pode ser 3 pessoas que sabem todos os segredos da Anne? 3. Quem pode ser? O papai, a mamãe, quem mais? A vovó, uma tia, o pastor, a irmã Andréia, a professora, a enfermeira, o médico, quem mais? Uma vizinha, uma amiga. Quantas ideias vocês têm? Muito bem. A Anne e o Celestino sabem disso. Pelo menos 3 adultos têm que saber. A gente não tem segredo. Crianças não têm segredo, não podem ter segredo. Tem uma surpresa que vai durar, até domingo, até o aniversário. As surpresas terminam. E como é que as surpresas terminam? Todo mundo feliz.
mundo fica feliz quando uma surpresa termina. Todo mundo comemora. Todo mundo fica sabendo. Pode demorar uns dias, pode demorar um mês, pode. Ai, que dia é esse dia da surpresa que nunca chega? Tem que chegar logo. Vocês já vivenciaram isso, de contar uma coisa que está muito longe? Pior coisa, hein? Contar para a criança uma coisa que está muito longe, porque ela quer saber todo dia, né? Está chegando? Já chegou? É hoje? Hoje é domingo? Hoje é dia 25? E nunca chega esse dia, não conta tão longe, porque senão a gente fica muito expectativa e as crianças também, né? Mas a surpresa tem um dia para acabar. Então, quando a gente fizer uma surpresa, que é normal da nossa vida, cotidiano, normal da nossa vida, a gente lembra também de dizer para a criança quando acabou a surpresa. Viu? Foi legal? Foi muito legal? Você gostou? Você ficou feliz com essa surpresa? Você estava esperando tanto o dia 25 chegou, o dia que a tia Andréia vai chegar. A tia Andréia vai chegar? A tia Andréia vai chegar, né? A minha família, né? Aí chegou o dia, gostou? Hoje foi o dia que a tia Andréia chegou de surpresa. Você gostou? Acabou a surpresa e todo mundo ficou feliz. Isso precisa ser reforçado com as crianças. Todo mundo ficou feliz. Isso é uma coisa muito importante. E outra principal, que agora a gente vai falar, quando a gente tem que trabalhar também quando o segredo ele não é bom. Então a Anne e o Celestino vão ajudar a gente também nisso. Porque existe o carinho bom e existe o carinho que não é bom. Agora a gente vai aprender o carinho bom. O carinho bom, todo mundo pode fazer esse carinho, pode dar esse carinho, pode dar esse abraço, se quiser. Então tem dia que o Celestino ele quer abraçar, tem dia que o Celestino quer fazer um carinho, mas tem dia que ele não quer. Tudo bem, tudo bem. O Celestino não é obrigado a abraçar e dar carinho para ninguém. Esse carinho, quando ele quer dar, ele só é bom quando todo mundo pode ver. O carinho bom, todo mundo pode ver. E se não tiver ninguém? Se não tiver ninguém, todo mundo pode saber. Porque pode ser em casa, na hora de dormir, boa noite, pode ser de manhã, pode ser na hora que chegou na porta da escola, não tem ninguém ali vendo. Mas o carinho bom, todo mundo pode saber. Ele não é um segredo. É essa que é a questão aqui falando para nós adultos. O carinho bom, todo mundo pode ver. Talvez ninguém vai estar ali para ver, mas todo mundo pode saber. Você vai contar para quem você quiser. Todo mundo pode receber, se quiser, esse carinho que é bom. Se quiser. Todo mundo pode fazer, dar o carinho ou receber, se quiser. Ninguém é obrigado a dar carinho. E esse carinho, ele é sempre um carinho que todo mundo pode ver e todo mundo pode saber. Mas a gente vai ter que falar também do carinho que não é bom, não. Carinho que não é bom. A Anne vai me ajudar, porque a Anne já sabe. E é tão bom quando a gente aprende uma coisa. E a gente sempre está lembrando isso. O carinho bom, que todo mundo pode ver e saber. E o carinho que não é bom, não. O carinho que não é bom é um carinho, já falei aqui essa noite, isolado. Isolado. Na frente dos outros, junto com os outros, não tem o carinho. Mas quando está afastado, está isolado, tem o carinho? Ah, não é bom não. O carinho que não é bom é um carinho escondido. Qualquer momento, os bonecos estavam aqui escondidos, né? Tinha um outro livro aqui, escondendo. Mas aí nós revelamos. Não é para ficar escondido. Carinho não é para ser feito escondido, nem isolado, afastado. Não é o momento que eu dou um carinho.
Então, naquele momento que eu estou aqui sozinha, está tudo de porta fechada, chegou uma criança, mas de repente ela escorregou, tropeçou, e eu vou acudir, não é? Eu vou acudir porque eu preciso ajudar essa criança, mas eu estou sozinha com ela aqui dentro, lembra? Não é momento de fazer carinho. Não é momento de fazer carinho. É momento de acudir, de cuidar. E nós já vamos sair. E se nós não saímos, nós prestamos conta. Nós contamos o que aconteceu naqueles momentos que a gente ficou sozinho. Mas carinho, carinho bom, todo mundo pode ver, todo mundo pode saber. Isolado, escondido, esse carinho não é bom, não. E também o carinho que é um segredo. Se o carinho for um segredo, ele não é um carinho bom. Porque carinho não é feito em segredo. Então, a gente tem as surpresas, que todo mundo vai ficar feliz. A gente tem que guardar essa surpresa, mas 3 adultos, pelo menos, têm que ficar sabendo. E a gente guarda a surpresa daquela pessoa específica. Por que a gente fala 3? Porque a gente pensa também fora de casa. É muito bom a professora, alguém da escola, alguém da igreja, alguém que a criança também presta contas da vida dela, sabe da vida dela. Tem coisas que são só nossas, familiares, tem coisas que eu só quero que a Anne e o Celestino falem aqui entre eles, no mundo dos bonecos, né? Não é para chegar aqui na frente da igreja, usar esse microfone e falar, certo? Tem coisas que nós todos queremos que fique só na nossa casa, mas com as crianças, para ensinar sobre proteção, nós não temos como trazer esse filtro. Nós não temos como trazer essa regra. Elas precisam saber que tem várias pessoas na rede de proteção delas. Que se elas precisarem pedir ajuda, elas sentam na frente do enfermeiro, do médico, elas chegam para o pastor e elas contam o que elas estão passando. Elas falam com a professora e elas podem falar até para a vizinha, até para a coleguinha. O que não pode é guardar segredo na questão da proteção. Então, carinho bom, todo mundo pode ver, todo mundo pode saber e todo mundo pode fazer ou receber ou fazer se quiser. Porque nenhuma criança deve ser obrigada. Os meus amigos, a minha igreja, o meu pastor, tem filhos, hoje eles estão pré-adolescentes, mas eu chegava e eles já... Cumprimenta a tia Andréia, dá um abraço na tia Andréia. E aí eu tive que ensinar isso, não precisa. Deixa, se eles quiserem. Não, porque quando eles queriam, tudo bem, mas às vezes eles não queriam. Aí quando eles não queriam é que tinha a insistência. Filho, e eles foram meus pajens do meu casamento, tem toda aquela expectativa, né, que eles me amem para sempre, mas não precisamos. Não precisamos. Então, filho, cumprimenta a tia Andréia. Não, está tudo bem, não precisa cumprimentar sim, mas de longe, do jeito que a criança quer. Não precisa abraçar, porque a criança ela tem que aprender uma coisa só, tem que ser um parâmetro só. As diretrizes de proteção aqui da igreja vão ser para todo mundo, pastor. Não tem assim, para o pastor, vamos aliviar. Para a Andréia, porque ela trabalha com proteção, nós vamos aliviar. Não. Eu fui numa igreja trabalhar com adolescentes, aí num dado momento a gente estava fazendo jogos, trabalhando, conversando, brincando, rindo, fazendo jogos para falar de proteção. Num dado momento, os 2 líderes dos adolescentes saíram, não foi aqui. Só estou dando esse exemplo assim, né, usando aqui esse espaço. Num dado momento, os 2 líderes dos adolescentes estavam saindo. Aí eu falei, ei, onde vocês vão? Aí eles, porque estava só eu fazendo a condução das dinâmicas. Aí eles, a gente vai fazer uma pipoca. Aí eu falei, não... Eu não posso ficar aqui sozinha com os adolescentes. Vocês é que conhecem os adolescentes, é a igreja de vocês. Fica aqui um comigo. Não pode me deixar sozinha. É muita confiança em mim, hein? Para me deixar sozinha aqui com seus adolescentes, é muita confiança em mim. Falei assim. Aí eles ficaram meio assim, né? Aí um ficou, o outro foi. Ficou meio assim, perdeu o chão deles, né? Aí foi. Aí no final eu expliquei para eles. Eu falei, não, gente... a gente não pode assim, mas você é a pessoa da proteção, você vai maltratar as crianças? Não, não importa, é um parâmetro que nós temos aqui para todo mundo, é um protocolo. A gente faz a mesma coisa, todo mundo segue. Eu morei na Tailândia, eu servi na missão na Tailândia, e quando eu cheguei na Tailândia, eu assinei um documento de proteção à criança. Que eu não ficaria isolada com as crianças, que eu não teria segredo com as crianças, essas coisas. Eu assinei feliz, né?
Já era o meu terceiro, quarto documento que eu assinava, desde que eu saí do Brasil. Eu fiquei feliz. Eu trabalho com isso. Aí eles ficaram assim um pouco constrangidos. Você desculpa porque você trabalha com isso e você ainda está outra vez assinando esse documento. Eu falei, não tenho nada para desculpar, eu estou feliz. Todas as vezes que eu for em qualquer projeto aqui que vocês me derem mais um documento para assinar, eu vou assinar. Porque eu quero que as crianças fiquem protegidas. Então, não tem um parâmetro para um parâmetro para outro. A minha mãe, ela é capelã hospitalar. É uma senhora, né? 76 anos. Uma irmã, uma mulher de Deus, a minha mãe. E aí, eu falando para ela da proteção à criança, tudo. Aí ela falou, mas uma pessoa... Olha só, minha mãe, hein? Olha o orgulho dela, né? Ainda bem que ela não está aqui, gente. Pelo amor de Deus, não conta isso para ela. Não é que é segredo nosso, não. Mas, assim, não precisa falar desse jeito para ela. Mas ela falou assim, mas eu não preciso assinar um documento desse? Eu vou fazer o quê contra as crianças? Assim, ó. Aí eu falei, mãe, não é a senhora, é todos os capelães. Todos os capelães. Não dá para ficar olhando e falando, essa senhora é piedosa, linda, maravilhosa. Esse já não é. Essa, tenho dúvida. Não, é um protocolo para todo mundo. Então, chega um médico, um dentista, quem for, e nós não estamos suspeitando da pessoa. O bom do protocolo é isso, porque você não está suspeitando da senhorinha piedosa, que é a minha mãe. É protocolo para todo mundo. É a melhor coisa que existe. E nós ensinamos a mesma coisa para as crianças. Então, ajudamos as crianças a compreenderem sobre a proteção. A gente vai caminhando, aí pode passar, por favor. A gente estava nesse versículo, né? A gente ainda está nesse versículo. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Jesus. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O Pai, Deus, é uma palavra de Jesus. Deus tem um propósito para as crianças. E não é para quando as crianças ficarem adultas. O propósito é para agora. E uma parte do propósito de Deus para as crianças é porque a gente só vai ser do reino dos céus se a gente conseguir ser como as crianças, né? Isso é tão profundo, né? E Deus é que oferece as crianças para o mundo, para que seu nome seja conhecido pelo mundo. As crianças são a representação do reino dos céus. Pode passar, por favor. Mas nós sabemos que as nossas crianças, elas estão, não todas as crianças, não a nossa em si, mas as crianças, né, nesse mundo de hoje, desprotegidas. E eu acho que todos os pais aqui querem um escudo para proteger as crianças. Quem quer um escudo? Se fosse só um grupo de meninos, vários, né? Iam falar que querem um escudo, né? Para proteger. Vocês querem um escudo para proteger sua criança. Hoje eu vou trazer 8 escudos, que é do autor Brian Pitondo, meu amigo. É um livro que chama Os Escudos da Proteção, da editora W4. E o Brian colocou aí essa teoria dos 8 escudos que protegem a criança. Não tem um escudo da superproteção. É uma tentação querer guardar as crianças, esconder as crianças, não deixá-las sair, colocá-las debaixo da cama. Quase já uma desproteção, quase um crime, já um abuso. Porque nós queremos proteger as crianças. Uma dica, quando nós estamos super protegendo, é quando nós estamos com dúvida daquela proteção. Nós temos dúvida daquela proteção. E nós temos até vergonha de falar com outros sobre aquele tipo de proteção. Porque se eu estou seguro da proteção que eu estou oferecendo para os meus filhos, eu converso com o pastor, eu converso com outros irmãos, com as irmãs. Eu posso falar sobre aquela proteção. Mas se eu não quero falar, se eu tenho dúvidas de que tipo de proteção é essa, se o meu coração dispara e eu fico triste e preocupada com o tipo de proteção que eu estou dando, isso é uma superproteção. Eu não vou dar um exemplo só de superproteção aqui, mas estou dando assim os princípios da superproteção. O que nós queremos são crianças protegidas de verdade. Então aí eu vou apresentar esses 8 escudos.
O primeiro é o do desenvolvimento emocional. As crianças conhecem sobre as emoções. Elas sabem que tem dia que a gente fica chateado, triste, preocupado, de acordo com cada faixa etária. Elas sabem que tem dias que a gente fica muito feliz, muito calmo, com muita esperança. E aí a gente vai ajudando as crianças a entenderem que tem emoções que aparecem em momentos difíceis. As emoções todas são boas, porque Deus colocou as emoções por motivos certos. Quando a gente tem medo, é porque realmente algum perigo pode estar acontecendo e a gente precisa ficar alerta. A emoção está ali, não é para nos maltratar, mas a emoção precisa passar. O medo, a preocupação, a raiva. A gente tem, essa emoção, ela existe. Validar as emoções das crianças. Ajudar as crianças a entenderem que nós, adultos, também temos aquela emoção. Então, nós não somos neutros que não temos emoção, e nós não temos somente emoções boas, positivas, de dias bons, de momentos bons. Nós ficamos tristes, preocupados, chateados, com raiva, emoções e sentimentos. Validar, eles existem, mas nós precisamos sair deles. E com as crianças, a dica da proteção é falar sobre. É jogar, é brincar, é pedir ajuda. Não é para guardar dentro da gente, esconder, engolir o choro, fingir que não está acontecendo, fingir que não existe. Isso não ajuda a proteger. Então, primeiro de tudo é o desenvolvimento emocional. Deixa a sua criança entender sobre as emoções, nomear as emoções, compreender que algumas delas aparecem em momentos ruins, momentos difíceis. E as crianças de 3 anos de idade jogam jogos e elas falam. Eu estava jogando um jogo com umas crianças bem pequenas, e tinha uma menina de 3 anos jogando um jogo da memória, das emoções. Então tinha um bichinho com carinha, né? A carinha triste, o outro com a carinha feliz, para simbolizar as emoções. E a menininha de 3 anos, ela disse assim, eu perguntei assim, e quando aparece essa emoção? Que emoção é essa? Aí eles falaram, mas tinha uns maiorzinhos de 4 anos. É a tristeza, é triste, está triste. Aí eu falei, e quando aparece essa emoção? Quando é que a gente fica triste? Aí essa menininha de 3 anos virou e falou assim, quando o cachorrinho morre. Provavelmente ela passou por essa experiência. E eu falei, muito bem. Eu fiquei tão feliz, porque os outros estavam meio dominando. A gente não pode pôr muitas idades diferentes juntas quando a gente quer ensinar um conteúdo tão importante. Porque se a gente colocar as idades diferentes juntas, aí os maiores dominam, né? Aí os maiorzinhos, que era da faixa etária dela, mas os maiorzinhos estavam dominando o jogo. Mas a menininha respondeu, de 3 anos, quando o cachorrinho morre. E eu fiquei tão feliz assim dela ter compreendido. Eu falei, é mesmo. Onde mais? Esse é um dia mesmo que a gente fica triste, a gente chora. Aí eles falaram, até a mamãe chora. Aí todo mundo já falando de novo, né? E quando mais acontece? Aí passamos para o outro bichinho lá, o outro emoji, o outro desenho da emoção. E continuamos jogando o jogo da memória. Continuamos jogando o jogo da memória, né? Encontrando 2 emoções iguais, né? O ponto fazia nas 2 emoções iguais. É um jogo, é uma ferramenta só. Somente, assim, não é nada além disso. Mas é importante porque a gente tem até adultos que não sabem nomear as emoções. A gente tem adultos que não sabem que podem ter uma emoção, que querem esconder suas emoções, que não sabem lidar com as suas emoções, mas a gente pode ensinar as crianças, desde crianças, a lidarem com as emoções. E sempre encaminhando para que elas falem sobre a emoção delas, procurem alguém. E quem elas podem procurar? Quem? Esses bonecos, eles chamam bonecos projetivos. Bonecos projetivos são mais ou menos esse tamanho, 30 centímetros, bonecos de pano, bonecos que vão imitar, mas não são bonecos que são, né, bebês, nada disso, mas eles vão imitar, né, uma criança. Esses bonecos, as crianças sabem que são bonecos, inclusive, né?
E esses bonecos, a gente vai projetar o que a gente quer nas crianças. Então, a gente usa a ajuda dos bonecos, né? Para falar sobre as emoções, por exemplo. Já falamos aqui sobre o segredo, já falamos aqui sobre o carinho. E as crianças começam depois a querer ensinar os bonecos, a querer que os bonecos aprendam, a cuidar dos bonecos. O vínculo familiar. Parece que é o meu telefone, mas a gente só vai ignorá-lo se for o meu, se for de outra pessoa, também estou ignorando. Mas parece que é o meu telefone que está tocando, mas ele nunca toca. E hoje ele está tocando, é um fenômeno, né? Tudo bem, nós vamos continuar aqui, que nós estamos terminando, nós não vamos detalhar aqui todos esses escudos, não. Ai, meu Deus, ela vai embora, que horas aqui? Meia-noite hoje? Não, mas é que o das emoções é muito importante para a proteção das crianças. O vínculo familiar, não que os outros não sejam, né? Que o Brian não me escute, né? O vínculo familiar. As crianças saberem com quem elas contam, que elas podem contar, que elas podem contar um segredo para você, que elas podem pedir ajuda para você. Aqui eu vou dar só uma dica. 10 minutos sentado no chão com as crianças. Talvez alguns são pais de crianças maiores, né? Mas principalmente as menores, 10 minutos sentado no chão para brincar. Brincar de brincar. Brincar do quê? Brincar desses jogos aí que você está falando? Não, brincar, gente. Brincar. Ouvir a criança. Larga o celular, ó. O meu exemplo aqui, né? Larga o celular e brinca 10 minutos com as crianças. Deixa elas, entra no mundo delas, deixa elas terem um espaço. O ambiente da criança é a brincadeira. O pastor falou, irmã, fica à vontade. Mas, assim, a criança, para ficar à vontade, é na brincadeira. Se ela puder brincar, correr, andar, mexer, ela está à vontade, né? Esse é o ambiente da criança, à vontade. Aqui em casa, ó, entre nós, à vontade é brincar. É isso que os pais têm que fazer, para tudo. Quando for adolescente, joga um jogo. E se eles estão muito na internet ou nos jogos online, aprende um jogo com eles. Não é que eu estou incentivando, eu sou contra telas, eu não tenho jogo nenhum, não sei jogar nada. Mas eu não tenho convívio com adolescentes, porque quando eu tinha, eu jogava um jogo. Olha, eu sou ruim demais em jogo. Eu não gosto, inclusive, eu também acho que as telas têm muitas questões com as telas. Só que eu sempre falei assim, me ensina esse jogo. E sempre os adolescentes olharam para mim, a minha sobrinha olhava para mim e falava, ai, meu Deus, né? E jogo de tabuleiro, jogo de mesa, um jogo, joga com eles. Olha, faz assim, combina a esposa com o marido com a esposa, para não ter mentira, um dá de presente para o outro. Então, vamos dizer assim, o Andrew, meu marido, me dá um jogo de presente, eu ganhei, não ganhei? Aí eu falo com o adolescente, olha, eu ganhei esse jogo, vamos jogar? Ou então você pode falar, eu comprei esse jogo para nós, para nossa família. Ou então você pode levar o adolescente para escolher um jogo. Enfim, é porque assim, eu estou dando algumas ideias, porque tem pais e mães que estão muito distantes já dos seus filhos adolescentes, em relação às emoções, assim. Então, vir do nada com o jogo, às vezes, é longe demais, assim, para a família. Eu não sei, Andréa, fazer isso. Mas eu estou dando assim, algumas ideias para vocês. Mas com as crianças, principalmente, jogar, brincar. Ter esse relacionamento com as crianças. A educação, nós estamos fazendo uma parte aqui. E a educação com as crianças vai ser na linguagem delas, mas falar um conteúdo que ajude as crianças a se protegerem. Educação e conscientização. A vigilância, a política de proteção da igreja. Nós, em casa, também temos as nossas diretrizes. A gente está atento, a gente tem a nossa maneira de conviver. A gente recebe uma visita, a visita também não fica no quarto junto com a criança, sozinha. Eu viajo muito e, às vezes, eu durmo na casa das pessoas. Eu estou na casa do pastor Carlinhos Veiga, essa noite, e da Cláudia, né, sua esposa. E amanhã eu vou lá na igreja deles. E aí, às vezes, já aconteceu de me colocarem, quererem que eu durma com as crianças, no quarto das crianças. É uma honra, seria uma honra, se não fosse desproteção, né? Então, assim, não estou achando ruim, porque a hospedagem que me deram. Só que eu não posso e ninguém poderia. Não pode, a gente não pode dormir no mesmo quarto que as crianças. Então, se você vai receber família, amigos, as crianças vão precisar ir para um outro lugar onde você consiga ver as crianças, porque tem uma outra pessoa adulta no quarto das crianças.
Então, a gente vai desenvolvendo também a vigilância, o cuidado com a nossa família. A gente vai desenvolvendo e a gente vai cada um fazendo como preferir. Tem um livro que chama, eu não coloquei, não tem o slide, Prepare seus filhos contra os perigos do mundo, da editora Fiel. Prepare seus filhos contra os perigos do mundo. Excelente, excelente. Vai falar até para jovens, até filhos jovens, crianças, adolescentes e jovens. Perigos diferentes, né? Como os perigos dos adolescentes, o perigo das telas, o perigo da pornografia. Vai falar de outros perigos desde a infância. Mas é muito bom esse livro, porque ele vai falar para a família decidir, fazer a decisão de como é a sua vigilância. Os ambientes seguros, o escudo dos ambientes seguros. Na escola, na igreja, no clube esportivo, em todos os lugares que a criança vai, a gente, como pai e mãe, precisa conversar sobre os ambientes seguros. A gente precisa conversar. Como é que vocês protegem as crianças aqui? Aí a igreja, a escola, o clube, precisa falar, nós temos as nossas diretrizes de proteção. É verdade. E quando não tem, está faltando. E nós temos que falar, mas sabe, na nossa igreja tem. E a gente precisa colocar isso aqui em todos os lugares onde a nossa criança frequenta. Não é superproteção de tirar a criança dos lugares, mas é levar o ambiente seguro para todos os lugares que a criança vai. E quem é o primeiro que precisa levantar essa bandeira? Os pais das crianças. Porque falar do assunto, gente, já protege. Falar do assunto já coloca barreiras para que o abuso não ocorra. A autoproteção infantil, a gente já aprendeu hoje com a Anne e o Celestino. Então, é falar com a criança, a autoproteção, a própria criança aprende sobre proteção, brincando. Eu trouxe esse livro aqui também. Esse livro aqui chama Não Me Toca, Seu Boboca. E ele conta a história da Ritoca. Eu não vou contar para vocês, mas aqui, ó, a Ritoca, essa coelhinha, é ela que conta a história dela. E a Ritoca, muito esperta, orelhas em pé, de coelhinha, orelhas em pé. A Ritoca, ela foi brincar com os amigos e o que aconteceu? O tio Pipoca queria levar a Ritoca para um lugar separado. A Ritoca, muito esperta, quando ela foi levada para um lugar separado, o tio começou a falar, que bonita a sua correntinha, deixa eu ver o seu brinco, deixa eu ver a sua orelha. Mas, opa, a Ritoca já tinha aprendido que ninguém fica tocando nela. Nenhuma parte do corpo dela, nem por cima da roupa e nem por baixo da roupa. Então, quando a Ritoca percebeu que ela estava isolada dos outros amiguinhos e esse tio, vizinho, o tio Pipoca, estava tocando nela, ela não gostou. Vocês acham que ela gostou que ele estava tocando na orelhinha dela? Ela não gostou. E ela gritou, não me toca, seu boboca! E ela correu. E ela disse para os outros amiguinhos, vamos embora, não vamos ficar aqui. E ela ajudou a comunidade toda, todos os amiguinhos, porque não era mesmo para o tio Pipoca ficar tocando em ninguém. E as crianças aprenderam com a Ritoca que não era para ser tocado por ninguém, nem por cima da roupa e nem por baixo da roupa. E quando isso acontece, a gente corre, a gente conta, porque não é nossa responsabilidade, não é nossa culpa quando alguém quer tocar na gente. Então, a autoproteção infantil, o lúdico, a proteção digital, a gente precisa saber o que as crianças acessam na internet, a gente precisa acompanhar. Hoje há muitas ameaças digitais, a gente não vai falar disso aqui essa noite, mas as ameaças digitais estão para nós adultos, estão para os adolescentes, estão para as crianças, e nós precisamos ajudar as crianças a entenderem também que se elas também verem qualquer pessoa sem roupa na internet, elas dizem não, elas fecham, elas contam, elas não continuam olhando. Existem muitas crianças sendo encontradas pela nudez na internet.
E elas precisam aprender que se aparecer alguém sem roupa, ninguém fica sem roupa na frente delas. Elas não ficam sem roupa na frente de ninguém na hora do banho. É essa conversa. E mesmo que seja no celular, mesmo que seja em qualquer lugar, na televisão, em qualquer lugar, se a gente vê uma pessoa sem roupa, a gente não fica olhando. E a gente conta para alguém que a gente confia. Conta até alguém acreditar no que a gente viu. Porque as crianças precisam ser ajudadas a entender e a contar. E depois elas não têm culpa, não é sobre elas que vai recair. Mas a gente precisa ajudar a ver de onde está vindo essa exposição de nudez na internet, no celular, no aparelho. O nosso compromisso social é com todas as crianças. A minha está protegida, e aí eu não me importo com a do meu irmão, eu não me importo com a do meu amigo. Não. O nosso compromisso social é com todas as crianças. Então, a gente termina por aqui, essa noite, né? É um começo de conversa, né? Mas eu posso ainda ouvir umas perguntas, se alguém tiver uma colocação. E a gente continua essa conversa. Eu quero passar alguns materiais, alguns nomes de livros, materiais, para o pastor. Eu escrevi uma revista pela editora cristã evangélica, chama Deus Me Criou, Vou Proteger Meu Corpo. Eu não tenho uma revista. Por isso que eu não trouxe. Eu preciso pedir para a editora me mandar mais, que eu já distribuí todas que eu tinha. A editora vende, não sou eu que vendo, é a editora. Ela tem 4 lições, muitas igrejas já fizeram, na EBD, acampamentos, 4 lições para os adultos fazerem com as crianças, brincando. Usa bonecos, usa jogos, está tudo explicado na revista. Essa revista também é um curso, tem esse curso online também, quem quiser fazer esse curso. E tem outros materiais, tem vários materiais, esse livro para nós adultos, os escudos de proteção, e o livro que eu falei para vocês hoje, prepare seus filhos contra os perigos do mundo. E a gente tem vários materiais e podem contar comigo, né? Mesmo à distância. E também o pastor pode passar o meu contato para vocês, qualquer família que desejar, que precisar, que quiser conversar. Não acaba aqui, agora, né? Hoje a gente tem que ir dormir, né? Mas não acaba aqui. A gente está só começando essa conversa. Tem igrejas, eu tenho esse modelo também de várias igrejas, que tem um trabalho de proteção durante o ano. E principalmente maio ou outubro, eles usam essas datas para fazer também um trabalho de proteção mais intencional. Tenho a alegria de ter esses modelos dessas igrejas. O nosso trabalho como igreja é o discipulado, né? É apresentar Jesus e é discipular e as crianças crescerem conhecendo o amor de Jesus, a graça de Jesus e serem filhas de Jesus, discípulas, seguidoras de Jesus, né? Mas só que muitas igrejas conseguem colocar um mês, um programa de proteção, né? Um domingo por ano. Há várias igrejas que um domingo por ano, no culto, a pregação é sobre a proteção, a teologia da criança, a teologia de Jesus para a proteção, para a criança. Também temos material, ferramenta de muitas maneiras de falar na igreja com adultos e com as crianças sobre a proteção. Então, nós não encerramos aqui nesse sentido, porque nós estamos encerrando. Então, se alguém desejar fazer uma pergunta, um comentário. Agora você tem 5 minutos. Aproveita. Vocês brincam assim, a casinha vai fechar? Conhece essa brincadeira de criança ou não? Quem quer? Olha, a minha amiga que falou que conhece. Muito bem, que bom. Ufa! Eu estava um pouco preocupada. Eles conhecem também, eu acho, mas eles estão um pouco assim na dúvida. Se eu quero chamar para brincar 9 da noite, está à tarde, né? Não é para a gente brincar agora, não. Mas é assim, ó, tem que vir rápido aqui, senão a casinha vai fechar. Então, tem que fazer sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai fechar, literalmente, aqui a igreja, e não vai poder fazer a pergunta. Aproveita. Andréia, eu sou Juliana, eu dou aula para crianças aqui na igreja. E sobre a aula de crianças, como você vê, assim, você acha que não pode ficar um professor com crianças? Você acha que não é viável? Como que você trabalha com isso? Então, essa é uma regra internacional.
É uma regra de ouro da proteção. As crianças não ficam só com um adulto. Porque se um adulto tiver que sair, elas estão sozinhas, por exemplo. E se eu sou de confiança, mas se eu não vier e vier outro adulto e esse adulto não é de confiança, como é que eu tenho certeza se esse adulto é de confiança? Todo mundo é de confiança até que todo mundo cumpra os mesmos protocolos. Então, se as crianças ficam com uma só pessoa, elas estão mais expostas, elas estão mais vulneráveis. O ideal é termos 2 adultos, pelo menos. Pelo menos. Agora, a gente não tem. A gente pode fazer um programa aqui na frente. A gente pode procurar um lugar mais visível. Não vai ser todo dia, todo domingo. Não vai ser na chuva, não vai ser no sol. Por isso que a gente vai ter que melhorar os nossos padrões de proteção. Mas a gente precisa melhorar o nosso padrão de proteção. Precisa melhorar, precisa fazer isso, né? Então, é uma regra. Tem um livro também, mais um livro, chama A Criança, a Igreja e a Missão, da editora Ultimato. A Criança, a Igreja e a Missão. Eu tive aula com o autor, já falecido, Dr. Dan Brewster. O capítulo 9 do livro é sobre proteção na igreja. E ele está falando isso lá, regra de ouro da proteção. Então, temos vários materiais assim que ajudam a gente a entender a importância de não deixarmos, não ficarmos fragilizando a proteção das crianças. E outra coisa, gente, muito boa, assim, de prevenção. Tudo que a gente aprender aqui, que as crianças aprenderem aqui de prevenção, elas vão levar para todos os lugares que elas forem. Tudo que você ensina na casa e tudo que vocês ensinarem aqui na igreja, elas vão levar em todos os lugares que elas forem. Então, elas vão lá na natação, elas vão levar os princípios de proteção. Elas estão lá na escola, elas vão levar os princípios de proteção. Onde elas forem, elas vão levar o que elas aprenderam. Então, no mínimo, nós aqui fazemos um papel social de ensinar a proteção das nossas crianças para os outros lugares que não têm as diretrizes de proteção, que as pessoas não estão pensando nisso. Eu conheci uma mãe, ela veio conversar comigo, porque o filho sofreu um abuso na natação, no vestiário da escola de natação. Então, assim, nós vamos impedir a criança de ir nos vestiários, nós vamos impedir as crianças de ir nos lugares, nós não podemos colocar uma câmera dentro dos vestiários, certo? Nós não podemos, porque é um lugar que as crianças tiram a roupa, as pessoas tiram sua roupa. Claro, deveria ter uma porta, mas muitos dos vestiários não tem, em muitos lugares do mundo, né? Muitos não têm. Cada um entra ali no seu chuveiro e todos respeitam o espaço do outro. Mas uma criança, um menino, foi assediado. E ele contou, a primeira pessoa olhava para ele nu. Já estava errado, lembra que a gente já falou aqui hoje? Que ninguém vê a gente nu, nem a gente vê ninguém nu. Então, já daí o menino já tinha que ter contado para alguém. Mas não é responsabilidade dele, a responsabilidade é do adulto que estava olhando para ele. Até que isso já é abuso, isso já é um aliciamento e abuso. Até que ele realmente foi em direção à criança. Então, assim, há muitos lugares que as crianças frequentam. E de maneira nenhuma nós deveríamos privar as crianças de frequentar os lugares. Nós temos que preparar os adultos para que as crianças possam frequentar qualquer lugar em segurança. Então, nós precisamos ajudar todos os locais, inclusive nossas igrejas, a entenderem essas normas e praticar, né? Quando a gente faz diferente do que a gente está entendendo que é o correto, que tem a literatura, tem a experiência, quando a gente faz diferente disso, a gente está abrindo uma brecha para que qualquer lugar que a criança vá, ela pode ser prejudicada. Irmã, boa noite, meu nome é Vera, eu não sou mãe, eu não tenho nenhuma criança, mas eu gosto muito, tenho muito contato com criança, e eu fiquei observando quando a irmã começou, lá no início da sua fala, quando você falou assim, de evitar segredo e sim surpresa, né? Fazer aquela coisa de criar... Aí a gente tem que pensar assim, a criança cria aquela expectativa de uma surpresa, é uma construção de confiança do adulto com a criança. Então, eu entendo que o adulto tem que ter cuidado com isso, para não criar uma expectativa, frustrar e quebra aquele vínculo de uma construção de confiança.
né? Porque é igual você prometer e não cumprir. Vou dar um castigo também na correção, vou dar um castigo e no final não deu. Eu acho que quebra essa coisa. E outra coisa que eu estava observando também é essa questão de a gente, enquanto adulto, respeitar a criança, né? Então, é legal esse trabalho da igreja, é muito bom a gente participar, porque, às vezes, a criança ela tem uma construção em casa, no ambiente dela, e ela chega nos lugares e o adulto não respeita. A gente já teve criança aqui, está na sala com a criança, assim, sala de escola dominical, e na hora de ir ao banheiro, a criança dizer, não, mas eu não vou com você, eu só vou com a minha mãe ou com a minha avó. E aí você tem que parar e chamar a mãe ou a avó. Parabéns. Né? E eu tento, pois é, eu tento respeitar essa coisa de mãe. Eu digo, eu sou uma tia chata, porque eu não faço tudo que a criança quer. Se a criança tem uma regra em casa, e se eu sei, ou se a criança se expõe ali, eu faço questão de respeitar, porque eu acho que a gente não tem esse papel de quebrar aquele vínculo, aquela confiança que está sendo construída. Então, isso é legal trazer para a igreja, para as instituições, que é para a gente também não estragar o que está sendo construído. Muito bem. E tudo ouvir os pais também, gente. Ouvir os pais. A igreja vai criar as normas, mas ouvindo os pais, ouvindo as crianças. Como é que a gente faz? A gente faz dinâmicas de escuta com criança, com adolescente e com os pais. Não vai ser nada assim que vocês não querem. É que vocês que são os pais, em qualquer lugar, em todos os lugares que a criança frequenta. Vocês têm que dizer, me ajuda a entender por que isso, não seria melhor de outra maneira. Não pode aceitar tudo se você não está concordando. E a igreja, a liderança, vai precisar saber disso também. O pai tem que estar junto. E eu conheci uma criança de 3 anos que ela falou, você não vai me baixar a minha roupa para eu ir no banheiro, no Ministério Infantil. A professora não entendeu nada. E a professora continuou ali na frente da criança. Várias igrejas já me disseram, várias, que a pessoa que leva a criança no banheiro fica olhando para a criança. Fazer a sua higiene, várias, fazer a sua necessidade. Várias, muito comum as igrejas me falarem isso. Andréia, não sabia, eu faço. Várias pessoas, tá? Não é 1 ou 2. Então, assim, a menininha não baixava a roupa, a menininha queria ir no banheiro, a menininha não baixava a roupa, a professora esperando, a professora querendo, e ela disse, chama minha avó. Mas foi no desespero. Elas não estavam entendendo, aí ela chamou uma outra, tem que chamar a avó dela. Sei que a avó chegou e a menina falou, elas não querem deixar eu sozinha aqui para fazer o meu xixi. Uma criança de 3 anos saiu do desfraude há pouco tempo. A criança foi capaz de fazer isso. A própria avó me contou. Aí a avó me contou. Nós ensinamos. Ninguém baixa sua roupinha. Só papai, mamãe, vovó. Eles tinham as pessoas lá que eles ensinaram na casa. E a menininha não foi comunicar tudo isso. A menininha só falou, você não vai fazer, você não vai baixar. E foi esse aquele desconforto. Mas hoje essa igreja toda é treinada em proteção à criança. Isso daí causou que a igreja foi treinada em proteção à criança, porque essa avó conhecia e falou, nós ensinamos. E ela fez bem, ela fez certo. Eu falei, ela fez muito certo, muito bem. Num acampamento, uma menina de 8 anos, a menina caiu no acampamento. Caiu, machucou não, se sujou de lama. A voluntária me contou isso. A voluntária foi ajudar a menina e levantou a roupa, tirou a roupa dela. A menina baixou a roupa e falou, você não pode tirar a minha roupa sem falar com a minha mãe. Na igreja, a igreja dela, igreja bonita, de gente querida, eu quero dizer, fazendo bem, não é nada de lugar estranho. A menina estava com medo, assustada, não, mas a menina falou isso para a voluntária, foi a voluntária que me contou. A voluntária, nesse caso, era uma psicóloga da igreja, mas a voluntária falou, eu passei por um acampamento, aqui nosso, e eu fui acudir uma menina cheia de lama, de 8 anos, eu fui tirar a roupa dela e ela se voltou contra mim. Ela disse, não, você não levanta, você não tira a minha roupa sem falar com a minha mãe. E a voluntária disse, eu nunca tinha visto aquilo. E eu fico muito feliz, muito, vocês podem perceber, né? Que eu amo que as crianças sabem isso, que os pais, que alguém ensinou para elas. Porque do mesmo jeito que aquela voluntária só queria tirar a roupa, alguém pode fazer isso com má intenção. Essa que é a questão, não é aquela voluntária, é nos outros lugares. Pode falar.
Andréia, há uns anos atrás, trabalhava no berçário. Hoje já estou em outra classe. Mas algo que eu sempre trouxe para ali, para dentro do berçário, e que me fazia bem até no sentido de proteção e de cuidado com a própria criança. Suponhamos, uma criança ainda estava no desfraude. Estava ali passando por esse processo, usando a fralda e tudo. Aí fazia o número 2, fazia o cocôzinho dela lá. E aí eu ouvia da mãe, não, olha, se ele fizer, ou se ela fazer, pode trocar, bom que você vai treinar e tudo. E eu falei assim, olha, é meio constrangedor, mas me desculpa, eu me nego. Ah, mas você está com nojo? Não, não é nojo, é seu filho. E eu não me sinto confortável de tocar nas partes íntimas do seu filho. Não, mas é só um xixizinho. Não, mas não precisa limpar? Então, se precisa limpar, eu prefiro que a senhora venha limpar. Não, mulher. Eu falei assim, não, mulher, não. Ou a senhora, eu saio dessa área, a senhora limpa, ou vamos no banheiro, eu te ajudo, fica ali de fora, eu te dou o lenço, seja o que for. Então, eu sempre trouxe isso antes de ser mãe. Agora, com Augustus e Catarina, a gente tem dado autonomia ao Augusto no sentido de saber limpar, até mesmo para ir para a escola. Isso. Porque a gente já teve casos de amigos dele, que a mãe teve que trocar de escola, que a criança também foi assediada por um professor de educação física. E aí eu sempre explico, meu filho, alguém pode tocar em você? Ele, não, mamãe, só a mamãe e o papai. A vovó pode, o vovô pode, o titio pode, só se estiver na supervisão da mamãe também. Porque eu amo minha mãe, amo meu pai e tudo mais os antigos. Eu vou falando os antigos porque meu pai e minha mãe tá com mais. Eles sempre tinham o hábito de deixa a vovó dar um beijinho aqui, deixa a vovó dar um beijinho ali, não sei o quê. Então é um costume. E aí eu sempre falei, mãe, peraí. Não que a senhora está fazendo por mal, não que a senhora tem. Não é essa, não é assédio, a senhora ama meus filhos. Só que eu prefiro que a senhora não faça para que meu filho não assimile isso, que qualquer pessoa possa vir beijar. Isso mesmo. Para que não crie essa, porque aquele não, eu ensino uma coisa em casa, chega na vovó é outra coisa, chega na titia é outra. Não. Se o que eu ensino em casa é só a mamãe e o papai. E mamãe e papai, eu sempre falo, pastor, vai trocar a Catarina agora? Ele raramente troca a Catarina porque devido à dinâmica da nossa casa. Mas quando surge uma oportunidade, ele está em casa, a Catarina fez o número 2. Leva ela para o banheiro, já tira a fraldinha, a mamãe está indo. Vai trocar, ela é uma menina. Olha, o papai está te tocando para trocar você. Para questão de aprendizado. Isso. E aí, às vezes, meu Deus, será que eu estou com excesso de zelo? Eu fico me perguntando. Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que ser caída por um descuido. Eu vou ampliar uma palavrinha. No caso de vocês, é só a mamãe e o papai podem tocar para limpar. Para limpar. Aí é a chave. Só a mamãe e o papai podem tocar para limpar ou para cuidar de um dodói. Se tiver um dodói, não tem hoje, não tem nenhum dodói. Se tiver um dodói, um machucado, se tiver, aí a gente vai cuidar do dodói. A gente só toca para limpar e para cuidar do dodói. E só tal e tal pessoa. No máximo 3. Porque não dá para falar uma lista de pessoas que podem tocar na criança. Não dá. Porque ela não vai decorar uma lista de pessoas. Então, ela tem que ficar muito firme mesmo de saber que ninguém toca. Quem mais que poderia tocar? Então, a gente conversa com os bonecos. Quem mais poderia tocar? Além do papai e da mamãe. Para limpar e para o dodói. Ou o médico ou a enfermeira no hospital, se tiver. Hoje não tem dodói. Se tiver, é o médico e a enfermeira no hospital. Na frente da mamãe ou do papai. Se for de emergência, a mamãe e o papai vão saber. Carinho bom, todo mundo pode saber. O cuidado com o nosso corpo só se toca, não é para fazer carinho. O beijo nas partes íntimas não pode existir, porque partes íntimas não é para fazer carinho. Então, carinho nas nossas partes íntimas não se toca nem por cima da roupa e nem por baixo da roupa. Falei algumas vezes aqui essa noite. Os bonecos também a gente fala para os bonecos, porque a gente também fala para as crianças. E aí a gente só toca nas partes íntimas enquanto eles não conseguem para limpar e para o dodói. E não tem dodói hoje, tem que falar isso também, porque não é para ficar achando que tem dodói porque a gente está limpando. Não, não tem. Se um dia tiver, quando tiver, né, aí sim tem. E a mamãe e o papai, porque o dodói também não pode ter. A genitália da criança não pode ter dodói. Se tiver, tem que cuidar.
Porque uma das questões do abuso é que ele deixa também um dodói, né? Então, não é para ter dodói. Não é para ter machucado na genitália da criança. Então, precisa também ajudar a criança a entender isso. Não tem e não vai ter. Mas, se tiver, é só a mamãe e o papai, no caso de vocês. Às vezes, a família é a mamãe e a vovó, só a mamãe, enfim. A família que decide, mas não dá para fazer uma lista de pessoas. E compartilhar com a família. Normal, conversa normal, gente. Não é assim, olha, gente, não estou dando aqui regra para vocês. Não, é normal. Aqui em casa, a gente decidiu e a gente ensina isso. E pronto. E quando a gente estiver na casa dos outros, a gente, bico calado, a gente respeita. A gente entende a dinâmica da família. A não ser que seja uma coisa estranha que a família está fazendo. Aí você tem que falar, se preocupar com aquela criança, né? Pode falar. Eu tenho 3 filhos. 2 meninos e uma menina. A menina foi a primeira e ela é muito assim dada, muito faladeira, assim, vai com todo mundo e isso. Animada, né? Então eu tinha um cuidado redobrado com ela. Os meninos já são diferentes, são daqueles que não gostam de cumprimentar. Todo mundo já conhece, o Henrique e o Patrick aqui. Muito mal cumprimentam um pastor ali, é o jeito deles. E a igreja respeita, né? E eu hoje aprendi, eu não posso forçar. E às vezes eu falo, cumprimenta, vai, e eles não gostam. Mas a Helene, quando a irmã falou, só para reforçar o que a irmã disse, não tem exceção, são todos. E no nosso caso, com a Helene, era assim, eu, o Anderson, o pai e a avó. Como ela só tinha essa avó, né? Então era só a avó. E ela dizia assim, mas e o tio tal? Não. E fulano? Não. Não é que eu desconfiava do tio, dos irmãos do meu marido, do meu irmão. Não. Era regra. Outra coisa, quando viajávamos, tinha horário para dormir na casa da vovó. Os tios todos morando na mesma rua. Ela não dormia na casa. Eles não dormiam na casa dos tios. Não dormiam no outro quarto. Dormiam no cômodo onde estávamos, para não ter exceção. Recebíamos visitas, parentes em casa. Todos iam para o meu quarto. O quarto era das visitas. Só a vovó. E só a vovó. Aí, o que eu vou falar agora? Eu vou falar porque essas 2 pessoas não estão mais na igreja aqui. Houve um episódio aqui na igreja e que eles ficaram o dia todo aqui na igreja e precisou tomar banho. E ela falou assim, não, você não pode me dar banho. Você não vai me dar banho. A minha mãe falou que nem o pastor da igreja pode chegar perto de mim. E ela é muito faladeira. Aí, tudo bem. Uma reunião do departamento, aí foi falado, poxa, uma criança disse isso. Eu sabia que era Helene. Aí eu não entrei em conflito, porque pensamos assim, é a nossa família, é a nossa regra. Né? Não foi falado, as pessoas não vieram falar comigo, ninguém veio falar, ninguém falou nada, eu deixei. E eu continuei pensando assim. E a gente, porque não pode abrir exceção. Não tem como. E eu estou lembrando que eu e a Silvana, trabalhamos com as crianças, chegamos à conclusão, vamos trabalhar juntas. Vamos dividir a sala, nós 2 juntas, porque também pensamos assim, minha irmã. E é importante isso, essa fala foi muito importante hoje. Graças a Deus. Tem algumas coisas que são mais peculiares. Ai, o que você acha, Andréia? Eu falo para a criança, eu, meu marido e a minha mãe. Não, vocês é que decidem. Só que não colocam uma lista muito grande, eu sempre falo isso. Então, assim, até 3, no máximo. Você decide, mas coloca só até 3 pessoas. Porque não dá para dar uma lista para as crianças, né? De quantas pessoas podem ajudar no banho delas. E aí depois é seguir firme. Cada família vai fazer diferente. Ah, mas eu não concordo, eu não penso assim. Tudo bem. Existe até um certo ponto que você pode fazer do jeito que você preferir. E a gente tem que respeitar. Eu também respeito. Eu não acho que tem que falar de nenhum jogo, nenhuma vez. De jogo online, nenhum. Com os adolescentes. Tudo bem, então morreu aqui a história, eu não vou falar mais com você sobre isso, eu respeito também. É uma dica, é uma ideia. Não serviu para você? Passa para o próximo. Não serviu? Pronto, não vamos falar mais disso. Tem coisas que cada família vai fazer a sua. A questão de dormir fora, mas no geral o que importa é pensar no princípio, os princípios. O que eu quero? Qual é o que eu quero passar para a criança? Qual é o tema? Qual é o ensinamento que ela vai memorizar? Por isso tem que ser simples, inclusive.
E eu sou super a favor, eu conheço muitas famílias educando, muitas crianças dizendo, não, você não me toca, você não baixa a minha roupa, não, você não me ajuda, não, você não limpa meu bumbum. E tem várias igrejas que a crise deles, eu falo igreja porque eu trabalho com igrejas, a crise das pessoas do Ministério Infantil é que assim, eu não posso deixar a própria criança se limpar, eu não posso deixar a própria criança fazer a higiene dela. Aí pais e mães, eu peço a ajuda de vocês, porque a gente precisa dar autonomia para nossas crianças, ensinando, né? Quanto antes elas aprenderem a fazer a sua higiene, melhor para elas, né? Então, mas só que tem muitas igrejas que falam assim, não, mas como é que eu vou deixar a criança desse jeito sair, porque ela não se limpou bem? Não, a partir do momento que a família já ensinou, que ela já está fazendo a higiene dela, você não pode de maneira nenhuma querer dizer, eu vou limpar você melhor. Não. A criança precisa ela fazer a higiene dela. É difícil para várias pessoas, para várias igrejas. Acham assim, meu Deus, a criança não está limpa, ela vai sair daqui suja. Ela não vai sair daqui suja, ela se limpou o quanto ela conseguiu. Eu não estou dizendo uma criança de 3 anos, uma criança que não consiga fazer higiene, vai precisar da pessoa que pode tocar nela para fazer. Mas eu estou dizendo que conforme ela vai crescendo, ela tem que fazer a higiene dela e nós temos que aceitar. Teve uma igreja que aí foi um caos, assim, rápido, mas foi um caos, porque tinha criança de 7 anos de idade que não fazia sua higiene sozinha, porque as irmãs do Ministério Infantil queriam limpar. Não pode, não pode. O corpo é dela, é só dela. Ela tem 7 anos. A gente tem que ajudar as crianças a aprenderem a tomar banho e quando elas começarem a saber tomar banho, passar o sabonete, é elas que vão passar. Quando elas começarem a se enxugar, usar a toalha, é elas que vão se enxugar. A gente vai ajudar o pai, a mãe, o responsável, mas a gente vai dando essa autonomia do corpo da criança. Ela precisa. Isso é muito firme, sem assustar. Sem assustar. Por isso que a gente usa os bonecos, a gente joga um jogo, a gente conta uma história, a gente faz a contação de histórias, a gente brinca. Isso daí tem que ser uma coisa normal para nós. Normal, simples. É regra, porque as crianças aprendem. A mesma regra que a gente ensina, não atravesse a rua sozinho, tem que ser firme, mas é uma regra de todo dia, tem que falar, e as crianças têm que saber, e têm que obedecer. É a mesma coisa na proteção. Então, a gente não tem que fazer disso, assim, uma coisa assustadora, você está me escutando, porque pode acontecer uma coisa. Não, pelo amor de Deus, não fale que eu ensinei isso, porque eu não ensino isso. Eu tenho pavor de tocar o terror nas crianças. Por isso que a gente faz o lúdico. Tanto trabalho para o lúdico, para vir um pai e uma mãe tocar o terror e ainda achar que é ensinando proteção, né? Não, é muito esforço para a gente fazer um boneco projetivo desse, todo um entendimento, para as crianças entenderem isso no lúdico, mas as crianças têm que entender e é normal. É nós adultos que ficamos com muitas coisas, nosso repertório é que é grande, nós é que conhecemos todas as notícias ruins. Só que a gente melhora a nossa cara quando vai falar com a criança sobre proteção. Não fecha a cara, não vai nervoso, não vai agitado, não vai morrendo de medo de tudo que está acontecendo no mundo, não. Você vai tranquilo na hora do banho, da troca de roupa, no dia a dia. É uma conversa natural. Ai, irmã Andréia, como assim natural? Não consigo. Vamos aos poucos, vai treinando, vai tentando, faz com a boneca, faz com o boneco. Pede ajuda da criança para como é que esse boneco, essa boneca vão ficar cuidados e protegidos. As crianças vão ajudar vocês. Então, é uma coisa natural que a gente precisa fazer. E Deus vai nos dando graça. E a gente vai aprendendo. Ninguém nasceu sabendo. Nem eu. As primeiras vezes que eu falei com uma criança, com um grupo de crianças, não é como eu falo hoje. Passou muito tempo para eu ter a naturalidade que eu tenho, claro. Então, a gente vai também se permitindo, assim, não saber falar, mas a gente vai aprendendo, se esforçando, aprendendo, ouvindo, entendendo, buscando os recursos, fazendo o curso. E Deus vai dando graça, Deus vai nos ajudando a aprender mais e mais. Eu acho que a gente encerrou por hoje, não? Olha só! Só a última. Boa noite. Meu nome é Daniele. Eu tenho 2 filhos com diferença de idade bem grande,
é 9 anos, a minha filha já é adulta e o meu filho tem 11 anos. Eu, desde eles bem pequenininhos, eu já ensinei eles a se limpar, a tomar banho, a se lavar sozinho, a fazer higienização sozinho. Como eu trabalhava, então, para evitar esses contatos. E eu sempre ensinei também essa questão de não deixar ninguém, um adulto, mas eu também alertava para o fato de outras crianças também. Porque, às vezes, a gente tem, numa turma, crianças um pouco mais velhas, e a gente sabe que é uma curiosidade, às vezes, a gente sabe que as crianças são inocentes, mas tem crianças que hoje já têm malícia. Então, assim, já tem um olhar diferente. Eu até, a questão da minha nudez com meu marido, eu já não deixava os meus filhos verem. Por exemplo, meu filho, se entra no meu quarto, eu estiver tomando banho ou trocando de roupa, se ele entra e vê, aí ele, desculpa, mãe, aí fecha e depois volta. E eu sempre, às vezes, até eu brigo com ele, bata na porta, bata na porta. Mas eles têm esse cuidado, tanto ele com a irmã, como a irmã também com ele. Uma vez até eu entrei no quarto dele e estava trocando de roupa, eu ia guardar a roupa que eu tinha tirado, e ele estava trocando de roupa, ele se cobriu, ele, mãe, estou trocando de roupa. Eu falei assim, não, vou só deixar aqui. Aí ele, mãe, é minha privacidade. Eu falei, ai, desculpa, vou sair. Aí saí. Mas eu entendo que realmente é uma coisa dele, né? E foi eu que ensinei, então eu também não posso quebrar isso. Mas eu alertei muito eles com relação às outras crianças. Você tem toda a razão. Principalmente porque a gente sabe que tem casos de outras crianças acabarem assediando, às vezes uma criança menor ou até da mesma idade. Quando eu morava no Rio de Janeiro, o meu filho ainda era pequeno, saiu num jornal uma reportagem de um caso de um garoto de acho que 9 anos mais ou menos, e as crianças tinham ido para o ensaio na igreja. E esse garoto, num determinado momento, ele foi no banheiro, e ele, dentro do banheiro, ele foi abusado por mais 3 coleguinhas dele. Um dos coleguinhas, inclusive, a maioria deles era mais velho, acho que tinha 11, 12 anos, e um dos meninos era, inclusive, o filho do pastor. E ele foi abusado dentro do banheiro da igreja. Então, assim, o Mateus, na época, o meu filho era bem pequeno, então foi uma coisa assim que acabou me chamando muito a atenção, né? Porque a gente pensa assim, não, está na igreja seguro. Não, a gente também tem que trabalhar a cabeça das nossas crianças, desde elas pequenininhas e até os mais velhos um pouco, porque a curiosidade começa a ser despertada, né? Às vezes os pais não têm tanto pudor com relação à nudez para eles, e aí para eles acaba sendo uma coisa normal, e aí tocar, fazer alguma coisa a mais, acaba que, né, acontecendo. Então, assim, é um cuidado que eu tenho e que eu acho que a gente precisa ter com os nossos filhos, de não é só o titio, ou o pai, ou o avô e tudo. Não, é um coleguinha de sala que vier dar um beijo, ou que vier querer tocar, ou querer ver. Eu já vi casos de crianças, às vezes até de mesma idade, da criança querer olhar a calcinha, a cueca, puxar para ver. Então, é isso mesmo, tudo isso a gente tem que ter também esse olhar. Não é só o adulto. É também com a mesma faixa etária de idade ou com idade um pouquinho maior. São crianças? São. Mas tem algumas que já têm um despertar já mais malicioso, que infelizmente, né, a família às vezes não resguarda e acaba que acontece. Tem várias questões, a gente não vai aprofundar, mas a criança que abusa de outra criança, as duas precisam de ajuda, as duas são vítimas, mas a criança que abusou de uma outra criança, seja o toque, ou seja, mais do que o toque, é porque ela também foi exposta, de alguma maneira, a um conteúdo sexual. E precisamos cuidar para que ela não se torne uma abusadora, um abusador. Ela ainda é uma criança, ela ainda é um adolescente,
mas ela está cometendo um ato, que, criminalmente falando é um ato infracional, e ela está cometendo uma violência. Ela é uma autora de violência, mas ela não é uma abusadora ainda. Precisa cuidar, muito bem falado. Então, na mesma faixa etária, crianças maiores e crianças menores não devem estar juntas, brincar na mesma brincadeira, no mesmo grupo. E não podemos deixar as crianças sem supervisão. Uma das boas práticas de proteção que tem que entrar nas nossas políticas é monitoramento criança-criança. Monitoramento criança-criança é isso. Ninguém fica sozinho sem supervisão. Não tem como 3, 4 crianças irem para um banheiro sozinhas sem supervisão. Não podemos deixar um adolescente supervisionar as crianças no banheiro. Não é o perfil. Para o banheiro, quem leva para o banheiro numa igreja, num lugar, é adulto, não é adolescente. A gente tem essa prática, tá? Não sei daqui. Eu sei que a gente tem essa prática, no geral. Mas não podemos. Precisamos melhorar nossa prática. Conversar com os adolescentes também, uma linguagem para os adolescentes. Eles precisam falar sobre isso, jogar, brincar na linguagem deles e saber. Saber a nossa política, todos têm que saber. Os pais, a igreja, os líderes do Ministério Infantil, os voluntários, as crianças, os adolescentes, todos precisam saber a política, a diretriz, todos precisam saber, porque realmente acontece abuso de criança em criança, acontece muito hoje um fenômeno de abuso de adolescente em criança. Esse fenômeno é devido à pornografia na internet, que daria todo um outro dia aqui só para falar disso, e nós precisamos cuidar. E na hora de ensinar, ninguém toca. A gente só toca, a Andréia só toca para limpar, a mamãe só toca para limpar e para cuidar de um dodói. E não tem dodói. Então, não tem que cuidar de dodói nenhum aqui agora. Mas, se tiver, a mamãe vai poder limpar e cuidar. E ninguém mais. Vamos dar exemplo. O papai, a vovó, né? E aí, ninguém toca na gente nem por cima da roupa e nem por baixo da roupa. Nem uma outra criança, nem um outro amiguinho, nem um parente. E o fulano, e a ciclana, o tio, a tia. Não, ninguém. Só a mamãe, o papai, a vovó, só quem a gente designou ali. Então, as crianças precisam saber que outro coleguinha também não toca. É isso aí. E assim, as coisas que vocês falaram, todas as 4, o que eu sugiro também? O irmão levantou a mão, mas eu estou preocupada. Daqui a pouco a gente vai embora, que vai desligar todas as luzes automaticamente, que é o momento que desliga o microfone, para a gente entender que já acabou mesmo, assim. Mas, eu estou brincando. Mas, assim, isso aqui é muito construtivo, gente, da gente ter a paciência de ouvir um ao outro e adequar para a igreja. Não quer dizer que tudo que cada família acha que é o certo vai conseguir entrar. Aí cada um de nós, até eu, na proteção, tenho que ter humildade de aceitar regras que eu quero que entre e não entram. Eu estou falando sério para vocês, das igrejas que eu também trabalho com elas. Mas ouvir as ideias, ter uma boa prática, uma roda de conversa com os pais, cada um pensar, nessa semana, uma boa prática. Aí você traz a sua, você a sua, você a sua, você a sua, você a sua. A gente tem 10 boas práticas. E não quer dizer que vai entrar na nossa política, mas quer dizer que os outros vão ouvir. Ah, mas eu não concordo, Andréia, com a sua boa prática. Tudo bem, mas eu trouxe aqui, porque não é para cada família trazer uma boa prática? Eu trouxe essa, tudo bem. Mas quem sabe, eu gosto da sua ideia, eu gosto dessa boa prática. Ah, eu vou aplicar. Porque nós estamos aqui tudo crescendo na área da proteção. A gente precisa crescer, a gente precisa melhorar. Até eu me coloco à disposição, se quiserem depois. É assim, ó, Andréia, tem isso, tem essa boa prática. Mas eu estou um pouco na dúvida, a gente está um pouco na dúvida. Eu posso dar a minha opinião. Quando me pedirem a minha opinião, eu posso dar a minha opinião. E também, honestamente, se eu ver que isso está errado na proteção, eu vou falar. E se eu ver que está certo, eu também vou falar. Doa quem doer. Quando está nos livros, então, melhor ainda. Igual o Dr. Dan Brewster, lá no capítulo 9 dele, o livro Prepare Seus Filhos contra os Perigos do Mundo, está lá. Está na literatura, né? Então, não vou me omitir. Mas a gente, é bom ter essa troca, porque é uma riqueza. É uma riqueza. Cada um tem uma experiência aqui muito rica para trazer, para ajudar a outra família, né? Irmão, eu não sei, está com vocês.
Minha pergunta, irmã, é bem objetiva, é só pelo seguinte, eu agradeço a sua palavra, certo? Ela foi excelente. Eu tenho uma clínica de psicologia e vejo muitos pais terceirizando, eu digo que é uma realidade de hoje que eu vivo, e a gente trabalha o contrário, tem psicólogos para isso, mas é uma realidade. Uma realidade. Mas também eu digo o seguinte, eu tenho uma experiência negativa, o contrário. Como pai, meu filho, eu tenho um filho chamado Isaac, quando estava com ia completar 1 ano, certo? Eu precisei, dentro de um shopping renomado, limpá-lo porque ele fez o número 2 caprichado. Entrei no banheiro, não, esse banheiro é da família. Eu falei, ótimo, é aqui mesmo que eu vou me sentir bem, mas só pode mulher. Eu falei, sim, o que eu faço? Não, você entrega para auxiliar aqui que ela faz para o seu. Eu falei, não, o filho é meu. Eu não vou entregar na mão de outros. Não, mas é porque tem mulheres amamentando. Eu falei, sim, mas tem alguma no momento? Não tem, mas é uma regra. A gente não abre exceção. Eu falei, sim, o que eu vou fazer? Aí a pessoa ficou sem graça, não sei. Eu falei, então tá bom, posso trocar aqui no corredor? Não. Tudo bem, então eu posso trocar na praça de alimentação. Se o segurança deixar. Bem, eu não era crente. Era crente. Naquele momento, o sangue ferveu. O que foi que eu fiz? Fui para a praça de alimentação, abri uma mesa, coloquei minhas material todinho e troquei ali. O que aconteceu? Me veio 3 seguranças para ficar em volta, para poder disfarçar o cenário, porque meu filho estava sujo, eu precisava trocar. Então, o que eu quero mostrar com isso? É que existe uma linha muito tênue entre o que é certo, que a proteção é necessária, mas existe o excesso de que, tais cenários eu não posso ter exceção, então eu tenho que melhorar as regras, porque existe. Obrigada. O que eu vou falar? Eu vou falar igual a moça lá que falou que não sabia o que você podia fazer, porque ela é a funcionária e ela estava cumprindo a regra. Você tem, não é que o seu sangue ferveu, você foi para a praça de alimentação, você foi criativo, você pensou rápido, que eu acho que eu ia começar a chorar ali, se fosse no seu caso, né? Você foi para a praça de alimentação, eu preciso de um espaço onde é público, eu que vou trocar, é o meu filho. Agora, claro, é isso, cada família vai entender a limitação e vai criar uma resposta para aquela limitação. Porque é uma limitação do nosso país, daquele shopping, tem toda uma limitação. E a gente vai ajudando quem pode, em outros momentos, a melhorar essa limitação social. É esse escudo aí do desenvolvimento social, do comportamento, do cuidado social, que todos nós devemos ajudar a sociedade a melhorar no tema da proteção à criança. Mas é uma verdade, se passou por isso e é delicado, foi delicadíssimo. Eu não posso dizer assim, né? Além disso, né? Obrigada por você ter se preocupado de cuidar você mesmo do seu filho, né? Mas também se uma outra pessoa, se um outro pai deixou com a auxiliar, eu também não vou condená-lo, porque ele deixou com a auxiliar, tá? Porque cada família consegue fazer um máximo ali naquele momento. E a gente também precisa ajudar as famílias a não se sentirem culpadas quando elas estão querendo proteger. Então, assim, só para também dar um contraponto, de dizer isso, obrigada porque você cuidou do seu filho. É isso que nós todos devemos fazer. Mas eu também não vou martirizar, culpar um pai se ele tiver deixado com o auxiliar. O que a gente tem que fazer? A auxiliar precisa de ter um treinamento de proteção. Se existe esse caso, se existiu esse seu caso, é porque existem outros. O que nós temos que fazer como sociedade, como igreja? Nós vamos procurar o shopping e falar, olha, nós estamos preocupados, existe essa situação, você como família. Não naquele momento, tá? Aquele momento é cuidado do filho. Mas eu digo assim, em outro momento, se tem uma regra que é só a mulher que pode entrar, se tem uma auxiliar aqui que ela faz a higiene da criança, então essa auxiliar, ela tem um curso, um treinamento de proteção à criança, o shopping está preocupado com a pessoa que faz essa higiene, dela simplesmente tocar para limpar, numa emergência,
e que ela não vai maltratar, abusar, precisa questionar o shopping. Gente, questione com educação, não na hora da emergência. Porque na hora da emergência a gente só tem que socorrer a criança. Questionem os lugares que atendem crianças. Questionem, perguntem, conversem, né? Conversem com os lugares. Vocês, o que vocês fazem para proteger as crianças de abuso aqui? Eu ensino isso para os pais nas igrejas também, pastor. Eu ensino isso. Os pais que são de igrejas em geral. Faço um curso para qualquer pai e mãe. Então, eu falo, domingo agora volte na sua igreja, eu falo muito isso. E pergunte lá na sua igreja, lá no Ministério Infantil, o que vocês fazem aqui para proteger as crianças de abuso? Nós deveríamos fazer essa pergunta em todos os lugares que nós vamos. Se nós temos crianças, se nós somos os pais, nós confiamos as nossas crianças naquele lugar, todos os lugares precisam dar uma resposta para nós. A resposta é, nós temos esse protocolo, nós temos essa medida, nós temos esse treinamento, os nossos funcionários, os nossos voluntários passam por isso, isso e isso, esse treinamento, esse documento. E documento e treinamento não substitui a responsabilidade das pessoas, mas é o começo, né? É o começo. Então, os shoppings têm esses playgrounds, esses lugares de lazer. Gente, lugar de lazer, eu sempre falo isso. Nós precisamos, a gente contrata o pula-pula, aí vem com um funcionário. Aí só o funcionário pode ficar aqui ajudando. Tudo bem, então na hora de contratar o pula-pula, a gente já tem que falar para o local. Mas só que nós nos preocupamos com a proteção da criança. Nós vamos parecer um pouco assim chatos, mas é melhor a gente parecer chato e proteger as crianças do que nós queremos ser legais e não protegemos as crianças. E não é desconfiar, não sei quem é essa pessoa que vem. Aí, de repente, vem a irmã André trabalhar no pula-pula. Glórias a Deus. É só o que a gente quer saber. A pessoa conhece da proteção, ela sabe que ela vai ajudar as crianças, mas ela não pode tocar indevidamente nas crianças. Essa pessoa sabe disso? Tá bom para mim já. Se ela sabe disso, se você, dono do serviço, garante isso, para mim, eu estou satisfeita com essa resposta. É porque a maioria das vezes os lugares, eles vão dizer, eles vão ficar perdidos. Eles não sabem. Se você também trabalha com crianças em algum ambiente e alguém perguntar isso para você, provavelmente você também vai dizer que não sabe, não tem, né? Talvez você vai dizer, não, nós temos. Então, assim, nós precisamos ajudar a sociedade a proteger as crianças. Os buffets de festa, eu escrevi um projeto para os buffets de festa, é um projeto da organização que eu trabalho, para que alguém possa falar com os buffets de festa, né? É nesse sentido. Os buffets de festa, que possam treinar as pessoas que ficam nos brinquedos. Não é dar uma palestra, um treinamento de 20 horas, é 1 hora e meia. Quanto que a gente aprendeu aqui, juntos aqui? Vocês me falaram várias coisas. As pessoas que trabalham com as crianças nas festas, acampamentos, hotéis, a gente vai para o CBM, Congresso Brasileiro de Missões, Hotel Monte Real, lá em Águas de Lindóia. Nós estamos treinando todos os nossos voluntários que vão trabalhar com as crianças, no CBM Kids. Só que o hotel tem os monitores do hotel, que fazem atividades com as crianças, que são maravilhosas. Não é para ninguém ficar querendo super proteger, tirar do monitor do hotel. As atividades são ótimas, só que a gente precisa chegar para o hotel e falar, o que vocês fazem? Vocês têm um protocolo? As pessoas que estão trabalhando com as crianças, elas têm um treinamento em proteção à criança? O hotel vai ficar perturbado, vai ficar sem graça. A gente precisa ajudá-los, aí a gente também já traz a resposta. Não, existe um protocolo, existe treinamento. A gente passou por isso na nossa igreja. Porque a gente precisa garantir minimamente que todos os que vão trabalhar com as crianças, eles entendam que eles não podem maltratar, que eles precisam proteger. A gente tem que deixar esses lugares incomodados. E vai pensando, faz uma lista aí de lugares que as crianças frequentam, não é para tirar as crianças dos lugares. Faz essa lista e me manda. Faz uma lista e vai conversar com eles. Educadamente, quem consegue educadamente é melhor. Vai conversar com eles, porque a gente descobre isso que é um tesouro e a gente precisa compartilhar. Então é a nossa responsabilidade. Você conhece alguém, tem um amigo,
conhece alguém que tem um serviço com crianças. Então, você agora é a sua responsabilidade passar isso à frente, para que a gente tenha uma sociedade inteira que trabalha pela proteção à criança, uma cultura de proteção que a gente fala. Nada se faz, nenhum projeto, nenhum um piquenique, um dia de esportes, o que for, sem pensar na proteção à criança. Tanto física do local, como das pessoas que vão estar com as crianças. Não vamos colocar lá longe, isolado, escondido, atrás da árvore, atrás do não sei o quê. Não, visibilidade. 2 pessoas. São coisas simples até às vezes. E aí, às vezes, a gente paga caro nos eventos. Paga caro para levar as crianças lá no Monte Real, na Águas de Lindóia, os monitores maravilhosos, que a gente está adorando, porque, puxa, que bênção os monitores, mas, poxa, eles não têm treinamento de proteção. E a gente dá as costas, fica feliz, assim, ufa, eles vão trabalhar com as crianças, eles vão brincar com as crianças, que bênção. Mas se a gente não faz a nossa parte de conversar com eles, olha, qual é o treinamento que vocês têm, qual é a responsabilidade de não maltratar. E não é com o monitor ali, é com a liderança, é com a liderança. É uma pergunta simples também, não é uma pergunta complexa, não é para você ser o professor de proteção, nada disso. É uma pergunta como pai, como avô, como avó. É uma pergunta simples, que você também não tem as respostas, porque também não é a sua área de trabalho. Mas eles que prestam um serviço para crianças precisam saber, precisam ter a resposta. Eles talvez não tenham, mas é uma oportunidade para eles conhecerem o assunto. Conhecerem o assunto. E eles precisam colocar isso na pauta deles, de como melhorar o padrão de proteção à criança. Acho que é isso. O irmão falou, é uma pergunta objetiva. Eu pensei assim, mas eu não sou. Ai, meu Deus, e agora? Conto isso para ele ou não? Porque, assim, eu tenho dificuldade de responder muito rápido, assim, muito... Porque tudo é uma aula, né? Tudo vira uma aula. Tem todo um caminho, né? Toda uma construção. Mas eu agradeço muito, estou muito grata. Eu acho que vocês estão, assim, muito meio caminho andado, mais do que meio caminho andado, com a proteção à criança aqui na igreja. E contem comigo também, tá bom? Muito obrigada, pastor e igreja. Eu acho que eu vou pegar mais uma água. Amém, queridos? Coisa boa, né? Chamar a missionária aqui de novo, desculpe te fazer sentar, mas tem uma lembrança da nossa igreja, tá bom? Que surpresa! Gostaria de entregar, agradecendo ao Senhor e orar por sua vida. Vamos orar pela vida da missionária, estenda a sua mão. Senhor, obrigado por ter André entre nós, obrigado por pensar nesse assunto tão importante e necessário para a vida da igreja. Que o Senhor continue a usando e fortalecendo o seu ministério. Guarda a sua família, guarda o seu deitar e o seu levantar. Que o Senhor a fortaleça em todos os sentidos, Senhor. Emocionalmente, ó Pai, espiritualmente, financeiramente, ó Pai, seu casamento, ó Pai, o seu dia a dia, sua igreja, o seu ministério. Senhor, guarda a tua serva no teu esconderijo. Amém. E que ela seja bênção. Amém. Que ela cumpra esse mandato do Senhor. E que nós aqui como igreja possamos guardar cada palavra, cada ensinamento, ó Pai, no nosso coração e pôr em prática. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Amém. Irmãos, já estamos chegando ao final. Lá atrás tem um lanchinho, né? Cada um aí eu acho que trouxe um negócio. Thalita trouxe uma torta de frango, né? Então, participe, vai lá. E eu peço aos pais e a todos que estão aqui que leiam a nossa DPI, tá? Se você não leu, leia. O link está no nosso grupo de membros. E o link é um link aberto, então você pode colocar lá um comentário a respeito de algum assunto ou deixar sua dúvida. Como a Andréa disse aqui, é uma construção coletiva, tá? Não é algo só
dos pastores aqui da igreja, né? Do pastor Hilário ou minha, não é isso, mas é uma construção que a gente precisa fazer. Tá? O departamento infantil, na pessoa da Milene, já leu, a Milene já deixou ali algumas ideias que inclusive nós já mudamos, né? Então tudo isso aqui é muito importante. Tem um livrinho que eu li, Sempre Alerta, leiam esse livro, tá? É do Deepak Reju, pastor norte-americano. Então leia esse livro, é excelente a respeito desse assunto, tá bom? Obrigado pela presença dos irmãos, Deus abençoe e até a próxima.